O farol que quebrou o tempo. Relógios marcavam horas diferentes. Arquivo marítimo não explicado. Episódio 5. Nos episódios anteriores, você conheceu o farol que funcionou sem ninguém dentro, o faroleiro que tinha medo de dormir, o lugar onde passos eram ouvidos acima da luz e a ilha onde ninguém conseguia ficar mais de 30 dias. Hoje, você vai descobrir um caso que desafia algo que consideramos absoluto e universal: o tempo. Nenhum farol deveria desafiar o tempo. Luzes giram em intervalos precisos de 15 ou 30 segundos. Turnos seguem horários rígidos estabelecidos em manuais. Relógios precisam concordar entre si para que a operação funcione. Mas existiu um farol onde isso nunca aconteceu. Um lugar onde 3 relógios marcavam 3 horas completamente diferentes. E de alguma forma impossível, todos estavam certos. Este é o 5º arquivo marítimo que nunca foi explicado. O farol foi construído em 1887, em uma região isolada do litoral sul, sobre um promontório rochoso que avançava 200 metros mar adentro. Tinha uma função simples e vital: sinalizar uma rota comercial perigosa, marcada por correntes traiçoeiras que mudavam com as marés e nevoeiros densos e frequentes que podiam durar dias inteiros, reduzindo a visibilidade a praticamente zero. Era uma estrutura sólida de alvenaria, 22 metros de altura, construída segundo especificações técnicas rigorosas, administrada por uma autoridade marítima respeitada e conhecida por sua disciplina. Os faroleiros eram homens experientes, treinados, que conheciam perfeitamente os procedimentos e protocolos. Nada naquela instalação indicava qualquer tipo de anormalidade. Os primeiros registros oficiais de problemas não falavam de sons inexplicáveis, luzes estranhas ou aparições fantasmagóricas. Falavam apenas de algo aparentemente banal demais para gerar alarme imediato. Algo técnico, administrativo, quase tedioso. Relógios que não batiam entre si. Cada farol mantinha, por protocolo obrigatório, 3 referências independentes de tempo. Era uma exigência de segurança, estabelecida após acidentes causados por faroleiros que perderam a noção de horários e deixaram a luz apagar. Primeiro, um relógio mecânico principal, geralmente um modelo robusto de parede, mantido no escritório administrativo da base. Segundo, um cronômetro de navegação marítima, do tipo usado em navios, extremamente preciso, calibrado regularmente. Terceiro, relógios pessoais dos faroleiros, geralmente de bolso, que cada homem trazia consigo e mantinha ajustado. No início, as divergências eram pequenas e dentro do esperado para equipamentos mecânicos. 2 minutos de diferença entre o relógio de parede e o cronômetro. 3 minutos entre o cronômetro e o relógio pessoal. Às vezes 5. Variações normais, especialmente considerando as condições ambientais adversas. Maresia, umidade e temperaturas extremas afetavam mecanismos delicados. Os faroleiros ajustavam os relógios semanalmente, anotavam as discrepâncias nos livros de registro conforme exigido e seguiam trabalhando normalmente. Mas com o passar dos meses, algo profundamente estranho começou a aparecer consistentemente nos livros de registro oficial. Anomalias que não podiam ser explicadas por simples defeitos mecânicos. Turnos noturnos estavam sendo anotados antes dos turnos diurnos na mesma página. Relatórios de manutenção assinados em horários que cronologicamente antecediam o próprio início do turno do faroleiro que os assinou. Eventos específicos descritos como tendo ocorrido antes do nascer do sol, mas datados e carimbados como ocorridos após o meio-dia. Os registros não estavam errados no sentido de conterem informações falsas. Eles simplesmente não seguiam uma linha temporal coerente e linear. Era como se os eventos tivessem acontecido em sequências diferentes, dependendo de qual relógio estava sendo usado como referência. Em 1912, 25 anos após a construção do farol, um relatório específico finalmente chamou a atenção formal da administração central da capitania. O documento foi protocolado sob número 583/1912 e classificado como requer investigação imediata. 2 faroleiros,
Armando Silva e Joaquim Ferreira, ambos homens de reputação impecável com mais de 10 anos de serviço cada, afirmavam categoricamente ter trabalhado o mesmo turno noturno na mesma noite. Ambos assinaram o livro de registro. Ambos tinham testemunhas que confirmaram suas presenças. Ambos estavam fisicamente no farol durante aquele período específico. Não havia dúvida sobre isso. Mas os relógios contavam histórias completamente diferentes. O relógio pessoal de Armando registrava que o turno começou às 22 horas em ponto. O cronômetro de navegação indicava 23 horas e 17 minutos. O relógio de parede central marcava meia-noite, quando Joaquim assumiu o posto. Cada um deles jurava que seu horário estava correto. Cada um tinha certeza absoluta de quando havia começado a trabalhar. E ainda assim, inexplicavelmente, a luz do farol funcionou corretamente durante todo o período em questão. Não houve apagão, não houve falha técnica. Nenhum navio reportou ausência de sinalização. A luz girou como se obedecesse perfeitamente a um quarto horário, um tempo paralelo que não estava registrado em nenhum relógio, em nenhum documento, em lugar nenhum. Era como se o farol operasse segundo sua própria medida de tempo. Com o passar dos anos, os relatos deixaram de ser apenas discrepâncias técnicas em papelada administrativa. Começaram a afetar diretamente os faroleiros, suas percepções, seus corpos, suas mentes. Homens experientes começaram a reclamar de exaustão física extrema após turnos que, segundo os registros oficiais, duraram apenas 2 ou 3 horas. Sentiam-se como se tivessem trabalhado o dia inteiro. Suas costas doíam, suas pernas tremiam de cansaço. Mas o relógio insistia que pouco tempo havia passado. Outros relatavam exatamente o oposto. Longos turnos de 8 horas completas que pareciam ter durado apenas alguns minutos. Começavam a trabalhar ao anoitecer. Executavam todas as tarefas. Subiam e desciam a escada múltiplas vezes. E quando olhavam novamente para o relógio, descobriam que praticamente nenhum tempo havia transcorrido. Alguns faroleiros afirmavam ouvir o sino de troca de turno tocando, pegavam seus casacos e desciam para a base, apenas para descobrir que ainda faltavam horas para o término oficial de seu período. O sino havia tocado cedo demais, ou eles tinham ouvido um sino que não havia tocado. Outros só percebiam que o turno havia terminado quando o faroleiro substituto já estava subindo a escada em espiral, surpreendendo-os completamente. Não haviam ouvido o sino. Não haviam visto o tempo passar. De repente, simplesmente, o próximo turno já havia começado. Um faroleiro chamado Mário Lopes escreveu em seu diário pessoal, mais tarde doado aos arquivos marítimos por sua família, uma frase que resume perfeitamente a experiência. Não sei mais quando dormir. O farol não segue o mesmo tempo que eu. Meu corpo pede descanso, mas o relógio diz que não trabalhei. O relógio diz que já passou o horário, mas não sinto cansaço nenhum. Estou perdendo a capacidade de confiar em qualquer medida. Pedidos de transferência começaram a se acumular nos arquivos administrativos, todos com justificativas vagas e imprecisas. Nenhum faroleiro mencionava medo. Nenhum mencionava algo sobrenatural ou paranormal. Não falavam de fantasmas ou assombrações. Falavam apenas de confusão, de desorientação, de incapacidade de cumprir horários que não faziam sentido. Em resposta aos relatórios crescentemente preocupantes e às múltiplas transferências, uma comissão de investigação foi oficialmente enviada pela capitania em 1914. 3 técnicos especializados, um engenheiro mecânico, um astrônomo responsável por calibrações de cronômetros navais e um administrador naval experiente, levaram consigo relógios completamente novos, recém-fabricados e calibrados em laboratório. Cronômetros de precisão militar, instrumentos de medição de campo magnético, pois suspeitava-se que anomalias magnéticas locais pudessem estar afetando os mecanismos dos relógios. Equipamentos de medição atmosférica. Tudo o que a tecnologia da época permitia. Durante a primeira semana de observação, absolutamente tudo parecia perfeitamente normal. Os relógios novos funcionavam, concordavam entre si. Os turnos transcorriam sem problemas. Os faroleiros cumpriam suas funções adequadamente.
Nenhuma anomalia foi detectada, até que no 8º dia, os próprios investigadores perceberam algo profundamente perturbador. Seus próprios registros não batiam cronologicamente. O engenheiro mecânico anotava observações em seu caderno, numerando as páginas sequencialmente. Mas ao revisar suas notas ao final do dia, descobria anotações da página 7, fazendo referência a eventos descritos na página 12. Como se tivesse escrito sobre algo antes que acontecesse. Ou como se tivesse vivido os eventos em ordem diferente. Os relógios novos que haviam sido ajustados juntos, simultaneamente, usando o mesmo cronômetro de referência, divergiam novamente após apenas algumas horas. Primeiro minutos, depois meia hora. No final da segunda semana, as diferenças chegavam a 3 horas completas. Nenhum instrumento científico indicava qualquer falha ambiental significativa. O campo magnético estava dentro dos parâmetros normais. A pressão atmosférica era estável. A temperatura variava conforme esperado. Não havia radiação incomum. Não havia explicação física ou técnica para o que estava acontecendo. No relatório final da comissão, entregue em março de 1914 e arquivado sob classificação restrita, uma única frase se destacava entre páginas de dados técnicos e medições. Após investigação extensiva, não foi possível determinar qual horário estava incorreto. Todos os relógios apresentam funcionamento mecânico perfeito. As discrepâncias permanecem inexplicadas. Sem explicação conclusiva satisfatória, sem recomendações práticas a oferecer, o caso foi encerrado administrativamente. Considerado um mistério técnico menor, não urgente, não perigoso, arquivado e esquecido. O farol continuou operando normalmente por décadas. Os relógios continuaram discordando perpetuamente. Os faroleiros continuaram relatando confusão temporal. Mas a solução encontrada pelas autoridades foi pragmática e simples. Os turnos oficialmente passaram a ser definidos não pelo horário do relógio, mas pela posição e funcionamento da luz. Enquanto a lâmpada estivesse girando e projetando seu feixe sobre o mar, enquanto navios pudessem vê-la e navegar com segurança, o tempo exato simplesmente não importava mais. A função estava sendo cumprida. O resto era apenas detalhe administrativo inconveniente. Em 1968, o farol foi finalmente automatizado como parte de um programa nacional de modernização. Os faroleiros foram transferidos. Os relógios mecânicos foram removidos e enviados para um depósito da Marinha. Os registros manuscritos foram arquivados e substituídos por sistemas eletrônicos de monitoramento remoto. O caso deveria ter terminado ali. Mas não terminou. Pescadores locais, homens que trabalham naquela costa há gerações, ainda relatam algo curioso e impossível de ignorar. Em noites de nevoeiro denso, quando a visibilidade é baixa e o som viaja de forma estranha sobre a água, ao olhar fixamente para o farol automatizado, alguns juram ver a luz girar com intervalos que não se repetem de forma consistente. Às vezes, rápida demais. Às vezes, lenta demais. Como se o mecanismo eletrônico moderno ainda obedecesse àquele tempo paralelo, àquela medida que não pertence aos relógios humanos. E há um detalhe final, preservado nos arquivos, que permanece completamente inexplicado até hoje. Todos os relógios mecânicos foram oficialmente retirados do farol no mesmo dia, 23 de outubro de 1968. Há documentação assinada, há testemunhas, há um caminhão que os transportou. Não há dúvida sobre a data, mas quando os relógios foram examinados posteriormente no depósito, cada um deles registrava um horário completamente diferente para o momento exato dessa remoção. O relógio de parede marcava 10 horas e 42 minutos da manhã. O cronômetro de navegação indicava 14 horas e 3 minutos da tarde. Os relógios pessoais dos últimos faroleiros mostravam horários que variavam entre 7 da manhã e 11 da noite. E nenhum deles, absolutamente nenhum, marcava o mesmo minuto. Talvez o problema nunca tenha sido os relógios. Talvez os mecanismos estivessem funcionando perfeitamente. Talvez o farol não estivesse marcando o tempo errado.
Talvez estivesse medindo e registrando outro tempo. Um tempo que existe simultaneamente ao nosso. Um tempo que não pertence aos homens. Um tempo que não corre em linha reta do passado para o futuro. Um tempo que não obedece às regras que aprendemos, que não pode ser capturado em ponteiros ou engrenagens, que flui de forma diferente dependendo de onde você está, de como você percebe, de qual realidade você habita. Este é apenas mais um dos arquivos marítimos que nunca foram explicados. Se essa história te fez questionar se o tempo realmente flui da mesma forma em todos os lugares, deixe seu like. Se inscreva no canal para descobrir mais casos que desafiam a lógica. E nos comentários, nos conte. Você já teve a sensação de que o tempo passou mais rápido ou mais devagar do que deveria? Já olhou para o relógio esperando que fossem 3 horas e eram 6? O próximo caso envolve o farol, onde luzes eram vistas onde não havia lâmpadas. Reflexos impossíveis em janelas que não existiam. Feixes de luz projetados de torres que estavam apagadas. E o mais perturbador, navios que navegavam seguindo essas luzes falsas e chegavam em segurança ao porto. O mar guarda muitas respostas, mas algumas parecem não querer ser encontradas.